no dia 2 de julho vai ser aula às 9 horas da manhã, mas a gente vai fazer aula presencial. Só que essa aula ela vai ser gravada também e vai ser transmitida no YouTube. Só que ela vai ser transmitida no YouTube de um parceiro, que é o parceiro que tenha apoiado o cursinho, que é o Sindema, é o Sindicato dos Funcionários Públicos aqui de Diadema. O Sindema, ele nos dá uma bolsa de R$ 400 para a gente poder, só que essa bolsa são para as atividades do Articulações, assim, no geral, do Polo Unifesp, né? E aí, eles, como vão fazer uma aula muito importante sobre a questão militar, nós gostaríamos de aproveitar, né? O José Genuíno é um ex-político aí, né? Quer dizer, eu não se falo, acho que ex-político, né? Um político muito importante aqui do Brasil, já foi deputado. O Renato sabe um bocadinho aí da história dele, pode nos ajudar. E ele vai falar sobre a questão militar, né? Nesse curso, que é o curso oferecido pelo Sindema, né? É a 4ª aula desse curso. E a gente acha importante vocês participarem, porque o Genuíno é um estudioso dessas questões, né? Ele vai falar desde da história toda, né? Sobre os militares, da importância dos militares hoje estarem, por exemplo, fazendo a defesa tecnológica, né, Eli, do nosso país, e não só essa defesa aí nas águas, né, a marinha, né, a aérea, e ele vai contar um bocadinho tudo o que aconteceu, né, no nosso país, nessa questão militar, na época da ditadura. Então, é muito importante para a redação, entendeu? Para o Enem de História, ou mesmo para o vosso próprio pensamento crítico, né, político, aí num período de eleição, né, nós estamos. Eu gostaria que vocês estudassem o tema e fizessem perguntas, porque se vocês estão vendo, está aparecendo lá que vocês vão aparecer no evento, né? Os alunos do cursinho Articula Vestibular vão estar no evento. Então, a gente tem que mostrar, né, que vocês estão aqui lutando para entrar no ensino superior, porque se vocês forem ver, não existe cursinho popular apoiado pela direita, né? Não é, Renato? Apoiado então, o cursinho pessoal, popular serve para que o povo entre na universidade. Quem tem muito, muito dinheiro está fazendo, e é classe dominante, está fazendo o quê? Um cursinho pago aí no ângulo, está estudando aí nos melhores colégios particulares e não está aqui vindo fazer um cursinho popular gratuito, né? Então, a gente gostaria que vocês também se posicionassem e percebessem essa polaridade do país, né? A esquerda tem que mudar, mas a gente tem que dizer o que a gente quer dessa esquerda também, entendeu? Porque, obviamente, esse sindicato é de esquerda, né? E o professor Genuíno também é, né? Diga, Renato. Pessoal, então até lembrar, aqui não é nada de doutrinação, muito pelo contrário, é para a gente, como a professora falou, melhorar o senso crítico. Lembrar que sindicatos existem tanto de funcionários como de patrões, né? Então, existe o sindicato. Então, esse negócio também de que sindicato é de esquerda, de direita, não, tem que ver, às vezes a presidência que está, o momento que está, e também, às vezes, a gente não sabe definir o que é esquerda, o que é direita aqui no Brasil, o que é conservador, o que é liberal, né? Infelizmente, essas coisas a gente tem uns conceitos muito vagos e acabam, às vezes, o cara se autodefine uma coisa que ele nem sabe bem. Outra coisa, esse tema que vai abordar a questão militar não é só sobre os anos 60, 70, né? Tivemos governos militares, ou em questão agora, que a gente tem presidente e vice, que são militares da reserva, mas é toda a questão desde lá da República, né, quando teve a proclamação da República por militares, tá? Então ele vai fazer todo esse apanhado até chegar no dia de hoje. Então, na verdade, vai ser uma aula muito mais ligada à história, questões de sociologia, né? Então vai ser essa abordagem de ciências humanas, tá? Não é nada, ninguém não é para
demonstrar políticos. E outra coisa, a gente tem que sempre lembrar, no caso dele, ele foi, se não me engano, 8 vezes deputado federal, né? Então, quer dizer, ficou 32 anos no Congresso. Com certeza ele conhece, ele tem muito, na época ele era do PT, né, no Partido dos Trabalhadores. Com certeza ele conhece deputados de outros partidos e com certeza ele tem muito mais contato com um cara que foi deputado junto com ele do que comigo, que nunca nem foi no Congresso, né? Então a gente tem que ver isso daí, que na verdade é uma visão que ele vai dar dessa história, desse lado da história, tá? E sempre com uma abordagem também técnica, tá? Então é fundamento, como a professora de geografia vai passar, né? Não existe doutrinação na matéria, mesmo porque geografia e história são ciências também, né? Que a gente tem essa mania de... Tanto é que são ciências humanas, né? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. E outra coisa, ter argumentos, tal, então nunca é demais, né? Então, leiam um pouco, tá? Procurem um pouco saber quem que é o palestrante. Mais importante do que quem é palestrante, os temas que ele aborda, tá? Que ele vai ter de um jeito, outro vai ter de outro, mas no fundo todo mundo está embasado tem argumentos técnicos, tá? Não é sair falando, achar, viu um tweet, no grupo de Zap lá, não. Tem toda a questão técnica por trás disso, tá? Que isso a gente vai ter que trabalhar não só na redação, né? Mas até na hora de fazer, quem for fazer os outros vestibulares vão deparar aí com questões abertas, né, dissertativas, que você vai ter que argumentar em história, em geografia, e não vai poder ser em achismo, às vezes, o que minha avó falou, tá? Porque, infelizmente, eu mesmo tenho cheio de manias que eu vi meu avô falar, ouvi meu pai falar, mas não quer dizer que ele tinha argumento técnico, porque muitas vezes ele foi mudando a história conforme o tempo. Então, a gente tem que ver essa linha aí das ciências humanas, né, no geral, como uma linha igual a matemática, igual física, porque são ciências, né? Então a gente sempre tem que lembrar disso para saber argumentar, para ter o embasamento. Isso daí, claro, demanda estudo. Não tem, infelizmente, a gente não achou outro jeito. A gente queria chegar para vocês, toma aqui o caldo de galinha turbinado, tal, e vocês vão aprender. Mas infelizmente a gente não conseguiu chegar nesse nível ainda. Obrigado. Eu também queria lembrar que o endereço está aqui, Avenida Antônio Piranga, 1156. Então, quem for de outra região, né, de outro município, que ficar muito longe, pode assistir online, mas a gente gostaria que vocês nos encontrassem lá, porque vai ser uma confraternização também do Articula, né? Então, nós vamos encontrar todos os parceiros que apoiaram o cursinho para vocês. O pessoal da PUESP vai estar lá, a prefeitura vai estar lá, o Sindema, obviamente, vai estar lá porque está organizando o evento. O NUC, ele não vai estar, porque é de Botucatu, apesar que eu estou tentando falar para elas virem, sabe, Eli? Porque eu fui para lá, ver se elas vêm também, para daí ficar um pouco aqui com a gente. E aí a gente vai aproveitar para fazer essa confraternização. Convido a Eli já, vamos convidar todos os professores também, obviamente, porque a gente se vê tanto aqui pela telinha, seria um momento também da gente se encontrar lá. Então, a confraternização vai acontecer também durante essa manhã, e aí a gente vai ter um lanchinho que a PUESP vai oferecer para a gente. Então, ali, a hora que terminar, a gente vai tomar um lanche ali junto e vai ficar um bocadinho conversando e se conhecendo, tá? A gente pode marcar um ponto de encontro aqui no terminal de Diadema, e aí a gente pode ir juntos, ou a pé, ou chamamos aí alguns Ubers e vamos todo mundo junto para lá, porque é bem pertinho, né? Então, quem vier até o terminal de Diadema, depois pode ir com a gente, tá bom? E a gente vai combinando mais no grupo. Não sei se a Eli quer falar alguma coisa, o Lucas. Bom dia a todos. Eu quero reforçar o convite, porque eu acho extremamente importante. Nós vamos estudar cartografia hoje e a gente vai ver que não existe isenção de conhecimento, não existe campo neutro, né? Então, nós estamos numa batalha hoje no Brasil muito severa, a gente vê até em famílias, né, sendo divididas, esquerda, direita, e a gente não pode só assistir o espetáculo, né? Nós precisamos entender como é que funciona a política, que é um assunto que poucos gostam, mas
extremamente importante para a nossa vida, impacta diariamente na sua rotina. Então, eu convido e reforço José Genuíno. Ele é um político extremamente conhecedor desse campo sobre militares, e isso vai abrir os olhos de vocês para uma série de coisas. Só para dar um exemplo, Eliane, eu tenho recebido algumas reclamações, porque faz parte da nossa história, né? Eu tenho recebido algumas reclamações quando eu entro em assunto a respeito do militarismo no Brasil. Algumas famílias pedem para eu pular esse assunto. Só para vocês terem uma ideia da sociedade que nós estamos hoje. Nós estamos negando a própria história para não entrar em assuntos delicados, para que os estudantes não ouçam o que é esquerda, o que é direita, qual é essa briga que existe, que está meio que tampada, né? Tapada por uma série de questões ideológicas. Então, é importante para vocês, para terem conhecimento, escolherem mesmo, né? O que vocês vão... todas as escolhas de vida de vocês vão permear pela política. Então, vocês precisam ser participantes, cidadãos, terem conhecimento. Quando a gente não falar só fake news por aí, mas a gente falar com base, com conhecimento. Antes de ir para lá, dá uma estudadinha, elabora perguntas, dúvidas, porque é importante, né, Eli, se a gente tiver esse contato, a gente poder saber um pouco mais para argumentar e ser mais feliz, porque a política vai depender, os nossos projetos e sonhos passa pela política por nossas escolhas. Então, eu espero que vocês participem. Eli, infelizmente, eu vou estar em viagem, eu vou participar se tiver possibilidade online, mas eu vou querer participar sim, porque é extremamente uma oportunidade que a gente tem de mais conhecimento para a gente poder viver melhor, tá bom? Ai, obrigada, Eli. E a gente fazer crítica também, né? Eu acho que a esquerda, ela não é, assim, uma santa, né? Tem muitas críticas que a gente tem que fazer, né? O próprio serviço público tem, né? Aí os seus problemas. Ontem a gente estava falando isso, o Hospital São Paulo era um pouco isso, né? Às vezes os contratados, os CLTs, fazem o trabalho pior, entendeu? Porque às vezes os servidores públicos não querem fazer. Por quê? Porque quem é CLT tem medo de ser mandado embora, o servidor público tem estabilidade. Então, a gente tem que ter essa visão crítica. Então, vamos criar avaliação para o servidor público. Não é, Eli? Eu acho que essa questão... eu acho que ele mesmo tem críticas, né, sobre aí o partido, e eu acho que é isso, os alunos, mesmo que optem por ser de direita, tem que ter o argumento, né? Sim, dá trabalho pensar, dá trabalho. Tem que ter, né? Então, eu acho que esse debate vai enriquecer, porque é muito fácil ficar falando dentro da própria bolha. Por isso que o país polarizou, né? Porque você entra em ressonância, né? Com quem está naquela bolha. Agora, esse sair da bolha, eu acho que é isso. A doutrinação, ela é só quando você está na bolha. Por isso que eu acho que a escola não é uma doutrinação, porque vai ter gente de todo, né? No fundo, é uma sociedade dentro da escola, né? A diversidade, então, ela só constrói, né? Só não constrói. polariza. Então,